Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Lemes Rafan Maçom. Meu nome é Vinícius Anaya e mais uma vez estarei aqui para vos trazer alguma temática. O que eu deixo aqui, pronto, uma nota. Nesses dias não tenho publicado um vídeo, como é óbvio, já mencionei, eu não faço disso a minha vida profissional e o que eu venho aqui fazer é partilhar algum conhecimento convosco. Hoje, o que eu irei trazer, o tema que eu irei aqui trazer é um tema relacionado à questão da Bíblia, propriamente dito, as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos. Eu estava a assistir um vídeo que falava sobre as tribos de Israel e acontece que, ao assistir esse vídeo, eu comecei a relacionar algumas coisas que já tem algum tempo trabalhado com essas coisas e tento fazer aqui alguma ligação, tento compreender de facto aonde que está a ligação para esse facto, que é a ligação entre as 12 tribos e os 12 discípulos. Pronto, como eu já venho aqui vos explicar e como já explanei outras vezes, de facto, a religião cristã, como todos sabem, ela é integralmente baseada na religião judaica. Agora, dentre de muitas coisas que aconteceram depois que Yeshua morre, é a parte, vamos dizer assim, o domínio político e a parte militar, e que depois é usada para conquistar outras terras e outros povos. Onde é que isso tudo vai parar? Primeiro nós temos que compreender que, mais uma vez, volto aqui vos dizer, que aquilo que nós temos hoje, na verdade, é como... Deixa eu recomeçar aqui. Aquilo que hoje nós temos como um fundamento da Igreja Católica, baseado na sua Bíblia, que ela integra a Taná e o Novo Testamento, nada mais é do que uma tentativa de reconstruir a Taná. E essa tentativa de reconstruir a Taná é isso que eu tenho pesquisado e é isso que eu tenho tentado agora expor. Então vamos começar aqui para vocês conseguirem perceber. Por que havia 12 discípulos? Por que na história surge 12 discípulos? Porque existe 12 tribos de Israel. Como a intenção da Igreja Católica era eliminar o povo judeu, era apagar o povo judeu da história, de forma que não existisse a história do judaísmo. Existia a história de um povo que, como vocês veem dentro da história, que matou Yeshua e é penalizado por isso. Quando, no fundo, isso é mentira, porque nós temos que lembrar que Yeshua era judeu, praticava as leis, os mandamentos judaicos, nesse caso, né, as leis da Torá, e tinha conhecimento da Taná, e mais do que isso, ele foi iniciado nos mistérios cabalísticos. Sem contar que, dentre ele, assim como todos os patriarcas, Moisés e muitas outras pessoas, foram ao Egito. E após a sua volta do Egito é que, de fato, ele começa a realizar os mistérios. Aonde que eu quero chegar aqui com esse facto? Então, como a Igreja Católica, né, a Igreja Católica Romana, ela tenta apagar o judaísmo da história, ela cria então esse Novo Testamento e aí ela fala, ela passa a tentar doutrinar para os outros homens que esse Novo Testamento é a confirmação da ligação do homem com o ser divino, com Deus.
mas ela, na mesma tentativa como vocês, aquilo que eu já referi aqui anteriormente, vocês sabem que o movimento foi um movimento judaico, que é formado uma seita cristã, e há uma discussão se eles deveriam seguir todos os preceitos da Torá, uma vez que havia pessoas que estavam a integrar a seita que não eram judeus, e se eles deveriam passar a obedecer todas as regras que existem na Torá, ou não, ou se poderiam trabalhar independente. De certa forma, os judeus que lideravam a parte espiritual nesse momento, que eram os Levi, concordaram que poderiam trabalhar como seita e que não precisariam ser iniciados, assim por assim dizer, ou convertidos no judaísmo. Poderiam praticar o cristianismo sem precisar ser convertido. Obviamente, assim que a tomada de posse pelos romanos, a coisa começa a inverter. Já começam a perseguir os judeus que estavam dentro do cristianismo. Sendo assim, ele deixa de ser uma seita e passa a ser uma religião separada, agora com todo o cunho romano aqui por trás. E as consequências disso é que eles deixam de usar a Septuaginta, que era uma tradução da Taná para o grego, que foi assim que os primeiros cristãos começaram a divulgar que o Messias, na perspectiva deles, havia vindo ao mundo. E como é que eles vão falar sobre alguém sem ter uma base? Então usavam a Taná e tentavam explicar através da Taná que, de facto, o Messias havia chego. Então, sendo assim, o que é que passa-se aqui, o que é que procede-se aqui nesse caso? Nesse caso, claramente, eles tentam recriar toda a história. É daí, como já mencionei outras vezes aqui, nesses apócrifos que foram achados, que eram para serem destruídos e por uma pessoa que decidiu, um grupo de pessoas que decidiu não os destruir, acabou por ser revelado hoje em dia, na era que nós estamos. E o que se passa? O que se passa é que nesses apócrifos, vocês vão ver apócrifos de Abraão, Adão, Maria, e vocês vão ver outros apócrifos que, se vocês prestarem melhor atenção no que está a se passar, é de facto uma tentativa de recriar a Taná. Daí que surge a necessidade de haver 12 discípulos. Mas um fato que é muito estranho, contando que o fato que Judas morreu já logo a seguir, por que nós não temos 11 evangelhos, por exemplo? Nós não temos 11 evangelhos, nós temos 4. Daí eu suspeito que, de facto, os verdadeiros discípulos seriam 4, que de facto contaram alguma história e deixaram algum conteúdo, e foi que através desse conteúdo que a Igreja Católica depois acabou por manipular esse conteúdo a transformar ele a favor da sua ideia, da sua doutrina. Então, essa necessidade de criar 12 discípulos vinha depois para justificar as 12 tribos de Israel. Dentro dessa temática, como já mencionei anteriormente, vocês vão verificar que essa reconstrução da história já passa em João, quando o João basicamente está ali a tentar recriar a ideia do Gênesis, né? A ideia da criação, que é isso que o João tenta fazer, e depois do suposto João, que ninguém sabe quem é esse João, que escreveu a parte do Apocalipse, que no fundo, como eu já me expliquei aqui, é uma compilação daquilo que seria a vinda do Messias. Porque se tu olhares dentro da Taná, a Taná não tem nada que te faça referência de um segundo Messias. A única coisa que tem são 2 testemunhas, mas não uma segunda vinda de um segundo Messias. E é aqui que a Igreja Católica ela manipula
completamente o conhecimento e tenta criar, então, essa parte, né? Porque se de facto, como eu já disse, apareceu o Messias, a Igreja Católica Romana vai dizer que, opa, espera lá, que nós já sabíamos, esse na verdade é a reencarnação de Cristo, ou, né, a própria vinda de Cristo, é isso que a Igreja Católica vai tentar afirmar. Por outro lado, como a história vem do povo judeu, ela vai obedecer os cânones judaicos, como é óbvio. Não poderia ser diferente. Então, ele de facto irá vir em proteção do povo judeu. Depois, como já vos mencionei, como já vos disse, existe também dentro do Islã essa crença do anticristo, mas, como já referi, eu não vou estender-me muito dentro do Islã, porque o Islã é uma cópia, usando as palavras corretas, é uma cópia barata do cristianismo, mas voltada com uma forte raiz dentro da magia, dentro da parte mística. E não vou incluir aqui, não faz nem lógica nem questão, incluir aqui a igreja protestante do Lutero, porque já como mencionei, a igreja protestante de Lutero é justamente uma tentativa de trazer essa nova religião e trazer o dito Messias. Mas onde é que está a parte mística do protestantismo? Está dentro das sociedades secretas. E uma vez que são as sociedades secretas as promotoras do protestantismo de Lutero, das igrejas evangélicas, então não faz nenhum sentido estarmos aqui a criar aqui essa relação, porque, na verdade, se nós formos ver bem, é até ridículo, eu chamaria de ridículo, porque, de um lado, os evangélicos procuram negar a Igreja Católica como dominante, como a representação maior do cristianismo, e tentando justificar ali pelas questões postas por Lutero, Martinho Lutero. Por outro lado, devido aos avanços na arqueologia e devido ao conhecimento hoje em dia ser uma coisa fácil de ser difundida, os evangélicos, os protestantes, eles tentam, de certa forma, validar aquilo que se tornou, vamos dizer assim, descarado dentro da Bíblia. Então eles tentam validar com a Torá. Então eles vão tentar buscar coisas na Torá, no seu original, para falar, não, estás a ver, estavas aqui já na Torá, e não percebem nada, essa é a verdade. Percebem só de uma coisa, de contar muitas mentiras e iludir muitas das pessoas. Mas, como já se dizia, né, será a fase da grande ilusão. E sendo aqui essa campanha feita para buscar evidências e depois tentar novamente reafirmar a missa católica para o sábado, com a cópia aqui do Shabat, uma série de coisas absurdas que os protestantes fazem, os evangélicos fazem. Na minha opinião, quem quer voltar à raiz, então abandona o Novo Testamento e baseia-se unicamente na Taná e procura entender de fato o que foi Cristo, qual foi a função de Cristo dentro dessa história. Mas como esse não é o interesse e nunca será, então vamos aí estar a vender mais uma vez a ilusão. Voltando aqui à Bíblia, de facto, esse foi o ponto que me fez, porque como eu já tinha mencionado, a Bíblia, esse Novo Testamento, é de fato uma tentativa de reescrever a Taná, apagando a história dos judeus e criando-se uma nova história, baseada, claro, na Taná. Mas
camuflando o máximo possível os judeus e culpando os judeus. Assim como eu já vos referi, os judeus são perseguidos pela Igreja Católica de uma forma bastante indireta. E os maiores antissemitas que existem é a Igreja Católica. Uma prova disso está na Segunda Guerra Mundial. Porque o que acontece na Segunda Guerra Mundial? Acontece que existe uma aceitação, que claro que aqui foi uma jogada muito esperta, né, muito para além da visão limitada de muitos políticos e de muitos religiosos na altura. Hitler faz um acordo com a Igreja Católica antes dele começar a sua ascensão final, né, a sua guerra. E por que ele faz esse acordo? Que era justamente para convencer que o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho para o bem. Que se ele tinha um acordo com a Igreja Católica sendo vista como uma entidade de bem, então era óbvio que ele só queria era promover o bem. Então por que os outros países não iriam assinar ou não iriam validar as boas intenções de Hitler? Não fazia qualquer sentido. Isso por quê? Porque a Igreja Católica dominava o mundo culturalmente e religiosamente. A nossa parte nesse lado, né? Não podemos aqui falar do Médio Oriente e não podemos também falar da Ásia. Mas toda a parte ocidental do planeta, incluindo as Américas e parte da Europa, é claramente cristã. Sendo assim, essa foi uma jogada esperta e assim que começa a perseguição, os católicos, basicamente, a Igreja Católica basicamente fecha os olhos para aquilo. E por que eles fecham? Porque eles eram antissemitas. Eles tinham raiva do povo judeu e é uma raiva criada dentro da igreja para promover o quê? Para promover o antissemitismo. Quando tu acreditas que quem matou Jesus foi os judeus, o que passa pela tua cabeça? Que Jesus não era judeu. Talvez até dentro da tua ignorância tu pense que Jesus era um árabe. Apesar que, como eu já mencionei aqui dentro de outros vídeos, há aqui uma passagem na Bíblia que revela um traço curioso dentro da vida de Jesus, que é o facto dele comer com as mãos. E depois ele faz a menção de que o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela. E esse hábito é muito dado pelo povo árabe, né, naquela região. Por isso aqui há aqui uma questão interessante, que nesse momento ainda não é possível revelá-la. Mas, dentro daquilo que eu estava dizendo, o cristianismo, a Igreja Católica Romana, ela fechou completamente os olhos para aquilo que estava a se passar. E existia, dentro daquela altura, que foi o Papa Pio, existia muitos bispos que eram completamente antissemitas. Então, não se pode dizer outra coisa. Essa sempre foi a ideia tanto do Islão quanto do cristianismo, é eliminar os judeus para que não haja qualquer evidência ou traços da magia. Que se eles conseguirem dominar a magia, se eles conseguirem dominar os homens, eles continuam a reinar sobre o mundo. E dentro desse reinado, vamos tendo aqui todas as atrocidades que a Igreja Católica e que o Islão comete. Sem tirar também aqui as sociedades secretas, que também, na sua virtude de transformar aquilo, a pedra bruta, numa pedra lapidada, não tem funcionado, porque, assim como eu já disse, quando tu buscas executar o bem dentro da sociedade, sem conhecer o mal, provavelmente irá causar injustiça. Mas era essa nota que eu queria deixar, era mais um ponto para vocês refletirem
não, pelo menos naquilo que eu posso vos dizer os discípulos nunca foram 12, foram apenas 4, e essas 4 histórias foram muito bem manipuladas para parecer que fossem 12. E esses 12 discípulos vinham para substituir as 12 tribos de Israel. É como se eles representassem as tribos de Israel e agora estavam junto com Yoshua, dando continuidade àquilo que foi transmitido aos judeus. Mas, como eu já referi aqui também em outro vídeo, Yoshua não queria criar nenhuma igreja. Ele queria, assim, divulgar os conhecimentos cabalísticos, divulgar a magia. Por isso que ele é perseguido pelos judeus. Pelos judeus, aqui entre aspas, né? Bem entre aspas. Ele é perseguido pelo seu próprio povo, sendo mais claro, ele é perseguido pelos sacerdotes, que não queriam que as pessoas tivessem acesso à magia, que as pessoas, né, que ela fosse vulgarizada. E dessa forma, é por isso que tem uma passagem da Bíblia que diz que vocês todos podem realizar os mesmos mistérios que eu realizo, desde que vocês acreditem no Pai. Que é assim que ele se referencia. Então vejam, o que ele queria era divulgar a magia, deixar a magia clara e tornar acessível a todos. Existe uma série de coisas que fazem com que todos os sacerdotes acabem por virar-se contra Yoshua, porque ele desrespeita algumas regras sociais dentro da mística cabalística, e também porque se muitos tentam realizar um ritual para invocar uma entidade e a partir dali ter uma governança, e de repente alguém que é o filho da viúva, para quem não entende, terá que pesquisar um pouco mais, ele é o filho da viúva e ele, vindo do nada, consegue executar na perfeição a invocação. Isso incomodou, claro que incomodou, porque iria de forma clara tirar claramente o poder dos sacerdotes daquela altura, iria invalidar muito o ensinamento que estava sendo passado de forma errônea e iria causar aqui também algum distúrbio em ordem de governança. Penso que por hoje é isso. Eu não queria deixar passar essa parte de vos revelar mais algo e deixar aqui esse algo para a vossa reflexão, de forma que vocês possam tirar algum proveito, de forma que vocês possam, de fato, trabalhar em busca do divino, se essa é a vossa verdadeira vontade. Assim como eu já referi, aquilo que Deus deseja é o desvelar da sua ciência, e o desvelar da sua ciência é um conhecimento pleno sobre toda a sua criação. Mas a verdadeira religião que nós devemos praticar é a justiça. E essa justiça não é em julgar o próximo, mas a julgarmos nós mesmos. Como eu já repeti aqui várias vezes, antes de deitar, reflita sobre os seus atos. Procure verificar se realmente foste uma pessoa justa nesse dia, se não cometesse qualquer injustiça. Caso o tenhas cometido, antes de deitar, procure corrigir essa injustiça. Não sendo possível corrigir no mesmo dia, façam isso no dia seguinte. Seja a primeira coisa que vocês façam ao despertarem. Por isso que se diz, temos que acordar cedo para iniciar o trabalho.
é chegada a hora que ela esteja sempre convosco. Disse. E obrigado.